Olá, grupo de Fernando Figueiredo de Souza, Sociologia e as relações de poder na sociedade. O que é poder? Como que ele se manifesta na sociedade? Como que cada cidadão, cada cidadã atua na construção do poder, na relação de poder? Vou trazer aqui algumas concepções de poder, concepções clássicas, como concepções contemporâneas. O poder do ponto de vista de Émile Durkheim, de 1858 a 1917. Durkheim vai dizer que o poder está ligado à força da sociedade sobre o indivíduo. Esse poder se manifesta, por exemplo, por meio da família, da religião, do Estado. O indivíduo ele passa pelo processo de coerção social, né? Para garantir a ordem, o domínio, o indivíduo perante a sociedade, perante essas classes sociais, perante essas estruturas sociais, não tem muita liberdade. Ele é forjado pelo poder social familiar, forjado pelo poder social religioso, forjado pelo poder social do Estado. Então, o poder é algo que induz, que controla, que forja, que forma, que domina o ser humano. O poder do ponto de vista de Max Weber, 1864, 1920, sociólogo, filósofo, estudioso. Para Max Weber, o poder é a capacidade de impor a própria vontade ao outro, a outra, mesmo contra a resistência dos outros. Então, o poder para Max Weber é uma imposição, é um domínio, né? E está ligado à autoridade legítima, baseada na aceitação social. E traz 3 exemplos, Max Weber. Para Max Weber, o poder aparece de forma tradicional, por meio das tradições, das leis, dos costumes. Poder mais ligado à questão do senso comum, da cultura. Para Max Weber, o poder está ligado à questão do carisma, né? Uma pessoa é carismática, politicamente, ou na religião, e aquela pessoa ela carrega valores que se impõem, as palavras, os gestos, o exemplo daquela pessoa se impõe. Isso para algo construtivo, como também para algo destrutivo. Então, tradição, carisma e o poder racional legal, que é o poder baseado, por exemplo, numa Constituição, nas leis. O poder racional legal é aquele que procura atender a todos, a todas, todos os indivíduos de uma sociedade. O poder seria aqui uma forma de ser equitativo, dar àqueles que têm direito e àqueles que mais necessitam. O poder do ponto de vista de Karl Marx, 1818-1883. Para Karl Marx, o poder é o resultado das relações econômicas de classe, né? Karl Marx vai apontar nos seus escritos que o poder está nas mãos da classe dominante, que usa para manter a exploração. Para Marx, o poder explora o ser outro, né? O ser humano. Exploração e controlar os meios de produção, né? Karl Marx vai dizer que a história da humanidade é a história do conflito das duas classes, dos donos dos meios de produção, do proletariado. E sempre os donos dos meios de produção, a classe dominante, ela massacra a classe dominada. E está presente em nossa sociedade. Ok? Essas são as concepções de poder de forma clássica. Concepções de poder contemporâneas. Michel de Foucault, 1926-1984. Para Michel de Foucault, o poder é relacional e disseminado em toda a sociedade, né? Ele não é possuído, mas exercido nas relações. Produz saberes, comportamentos, né? O poder, para Foucault, ele é onipresente, agindo em rede, nas micro-relações. Desde o poder exercido de um casal, a esposa sobre o esposo, o esposo sobre a esposa, o poder, a relação dentro de uma empresa, o empregado que está sujeito às normas da empresa, tá? E não apenas no Estado.
produzindo sujeitos, normas e saberes. É uma relação assimétrica de forças. Por exemplo, o poder dentro de um presídio, tem aquelas lideranças que mandam, né? Exerce esse poder. É o poder microfísico. O poder, por exemplo, no trânsito. O maior, o automóvel, o caminhão, o carro sobre o menor, né? Poder relacional, por exemplo, do crime organizado, poder político. O poder, ele não é algo que se possui, se exerce, né? E sempre o poder está ligado ao domínio, né? Pierre de Bourdieu, 1930 a 2002, de acordo com Bourdieu, o poder é algo simbólico, né? Se exerce por meio de valores, crenças, né? Reconhecimento social, por exemplo, falou da religião, o valor de uma pessoa que estudou mais do que a outra, né? O valor de um status, né? Ele atua de forma invisível, levando as pessoas a aceitar desigualdades como naturais. Então, caros amigos, caras amigas, o poder deveria ser algo a serviço da sociedade, mas pelo que nós estamos trazendo aqui, o poder é sempre exercido por uma classe minoritária dominante, né? E por fim, a Escola de Frankfurt, que surgiu em 1923 com Theodor Adorno, Marcuse e outros, né? Para a Escola de Frankfurt, o poder é centralizado na análise de como o capitalismo avançado, a indústria cultural, manipula e domina os indivíduos. Quando falamos de indústria cultural, estamos falando da televisão, da rádio, da internet, tá? Estamos falando do cinema. Esse poder ele manipula para o capital. Por exemplo, um canal de televisão pega uma determinada novela. A novela é uma cristalização, é o resgate de um determinado período e é colocado para uma parte da população como se fosse algo atual, né? Transformou aquele evento, aquela cultura, aquele período histórico numa mercadoria e a partir daí vai explorar, né? O poder em relação à Escola de Frankfurt, à indústria cultural, ela vai produzir a sociedade atual, vai evitar que a sociedade atual, por exemplo, se manifeste de forma crítica. A indústria cultural não tem interesse de despertar no ser humano o senso crítico, né? E esse poder da indústria cultural se manifesta no domínio da cultura, né? Domínio ideológico. Por intermédio da indústria cultural, o sistema mantém as pessoas conformadas e controladas. Então, uma noção de poder desde os clássicos até a atualidade. Por que é importante? Que tenhamos o senso crítico perante aquilo que nos oferecem. Sobretudo hoje, rádio, televisão, na televisão, novela, jornais. Eu tenho que ter algo a mais para que eu possa questionar aquilo que me é oferecido. Eu não posso aceitar nada, nem tudo como verdade. Eu tenho que ter sempre aquela pulga de trás da orelha. Será que é assim mesmo? Por isso que é importante a leitura de livros, né? Livros que muitas vezes não concordem com o meu ponto de vista, mas que vai me fazer questionar. Questionar as coisas são importantes. E sobretudo o poder. Porque é um pequeno grupo sempre, infelizmente, sempre houve na sociedade pequenos grupos que dominaram, que dominam e que dominará. Por isso que é importante saber, para que eu possa tomar decisões acertadas e não aceitar verdades prontas, nem da religião, nem do Estado, nem da sociedade de modo geral. Mas eu tenho que procurar saber, é isso mesmo? O que mais beneficia a vida? E o poder deveria beneficiar a vida, e nunca uma imposição e nunca uma exploração. Ok?